Você está procurando por uma família de alma amorosa que se reúne toda semana e entrega esperança, conforto, afastado das notícias e toda aquela negatividade que nós temos ao nosso redor? Então, você veio para o lugar certo. Olá e bem-vindos às Quartas com Cryo. Nosso programa é um santuário espiritual onde a Mônica e eu sustentamos a intenção para a paz e compaixão toda vez que estamos juntos. É muito bom estar com nossos membros regulares, a quem frequentemente chamamos de nosso grupo de amor. Olá, grupo de amor. Queremos também dar as boas-vindas à nossa plateia do YouTube. Esse programa é muito incomum nesta noite, já que é o primeiro que nós já fizemos que mostra profunda sabedoria e compreensão de 5 convidados anteriores que se juntaram a nós ao longo dos últimos 6 anos, em um único programa. Além disso, todo esse programa estará no YouTube esta noite. Então prepare-se por mais de 1 hora de conversas que elevam e ensinamentos de 5 convidados especiais que realmente foram apresentados nesses programas de quarta noite. Depois daquilo, faremos uma pausa curta, retornaremos com alguns momentos de milagres, meditações e, é claro, cryo. No entanto, agora mesmo, nós gostaríamos de começar nosso programa com uma afirmação. E a cada semana, nós temos uma nova para compartilhar. Nós realmente amamos afirmações e como elas podem ajudar a focar nossa atenção naquilo que nós desejamos criar. Nossa consciência é energia e quando afirmações são ditas, nós, com acreditar e intenção, ela cria esta energia que vai para o campo. E se você nunca ouviu esse termo antes, o campo, apenas brevemente eu compartilharei com vocês o que Cryon disse a respeito do campo. O campo tem uma atitude de benevolência, com sua mão estendida, dizendo: venha, veja como podemos criar aquilo que você afirma. Esta é a beleza do Criador e desta energia de hoje. E com isto, nós gostaríamos de convidar você para entrar em coerência com um campo benevolente que tem sua mão estendida, pronto para te ajudar com as suas afirmações. Então relaxe sua respiração, foque-se na área do seu coração, reconheça que você está aqui com um propósito e você é um poderoso co-criador. Eu confio no plano divino da minha alma. Eu sou sempre cuidado. Eu confio no plano divino da minha alma. Eu sou sempre cuidado. Eu confio no plano divino da minha alma. Eu sou sempre cuidado. Eu confio no plano divino da minha alma. Eu sou sempre cuidado. Curto, doce, poderoso. Como essa afirmação, eu sou sempre cuidado, faz você se sentir? Para mim, descreve uma realidade com a qual eu conto na minha vida várias e várias vezes. Eu dependo da minha habilidade de manifestar soluções e respostas, mesmo que eu não saiba de todos os fatos ao meu redor. Eu queria novamente lembrar a todos que estão assistindo isso esta noite, que estão em ou próximo ao estado de Nova York, na costa leste. Mônica e eu iremos até vocês com um grande evento de 2 dias presencial e ao vivo. E nós falaremos mais disso. E nós estaremos vivos, pessoalmente. Realmente, eles nos dizem que não há nada como sentar-se em frente a Cryo e ter essa experiência ao vivo. E nós estamos aumentando esses programas presenciais. Muitos de vocês já perceberam isso. Nós estaremos no Instituto Omega, em Nova York, a casa de profunda cura e ensinamentos por 48 anos. Uau, de fato. E é a primeira vez que nós estaremos no Omega, então estamos muito empolgados com isso. É verdade, você pode olhar para este link que estou colocando na tela, cryo.com/omega, em minúsculas. Esse link dá todos os detalhes. Então, estarei de volta em Nova York, 16 e 17 de agosto. Estaremos lá. Chegará em breve. Vamos retornar ao programa desta noite. E os fantásticos convidados
que cada um tem algo especial e único para compartilhar. Então, nossa intenção esta noite é focar em alguns dos ensinamentos de 5 convidados marcantes que nós tivemos o privilégio e o prazer de ter no nosso programa ao longo do curso dos últimos 5 anos e meio, quase 6 anos. Nós estamos realmente interessados em compartilhar com vocês o que eles disseram a respeito de alguns dos temas mais intrigantes e interessantes na vida. Como você se sente a respeito de remissão espontânea? Esta é a cura inesperada e milagrosa que seu corpo pode fazer. O Dr. Bradley Nelson, autor de O Código da Emoção, Emotion Code, e The Body Code, Código do Corpo, ele teve 2 remissões espontâneas. Mas como isso pode acontecer para nós? É uma das coisas mais misteriosas e sagradas que qualquer um pode experimentar. Aqui está o Dr. Bradley Nelson para falar conosco a partir de um programa de quarta-noite de dezembro de 2020. Bem, muito obrigado, em primeiro lugar, por me convidar. É muito bom estar aqui e poder falar com sua audiência. É verdade. Eu tive 2 remissões espontâneas. E eu contarei sobre a primeira. Eu tinha 7 anos. Eu estava realmente doente. Meus pais fizeram uma cama para mim embaixo no sofá, na sala de estar, de forma que eu pudesse ficar próximo ao quarto deles. E eu os ouvi falando e eu sabia do plano para mim, sabe? Como os pais falam, os adultos falam ao redor das crianças e acham que, por algum motivo, as crianças não podem ouvir, não podem compreender. Mas eu conheci o plano. O plano é o que seria admitido no hospital na manhã seguinte. Eu iria para algo chamado uma tenda de oxigênio. E eu não sabia o que era uma tenda de oxigênio. A parte da tenda é que foi interessante para o meu cérebro de um garoto de 7 anos. Mas eu estava pensando que iríamos acampar. Mas aquela noite em particular, meus pais vieram para o quarto antes de ir para a cama e eu estava deitado no sofá, me sentindo mal. E eu me lembro disso como se fosse ontem. É claro, foi eu há anos atrás. Mas minha mãe me disse para meu pai: querido, você vai se ajoelhar e fazer uma oração para que nosso menino fique bem? E então eles o fizeram. Agora, conhecendo meu pai, essa deve ter sido a primeira vez que eu ouvi meu pai orar, mas meus pais estavam muito preocupados comigo. Então meu pai começou a sua oração. E no meio daquela oração, algo realmente dramático aconteceu. E eu tentarei descrever isso tudo. Algum tipo de mudança começou no topo da minha cabeça e banhou meu corpo rápido assim, e eu fui curado instantaneamente. Então, ir de estar totalmente doente no momento, para completamente, inteiramente saudável, vitalizado, totalmente curado no próximo instante, é tão bizarro. E tão impossível, e tão sensacional e incrível, e tão único, que você nunca esquece daquilo. Eu me lembro de cada momento, daquele acontecimento como se fosse ontem, mas foi há um longo tempo atrás. Eu segurei minha língua, eu não queria interromper meu pai, eu segurei até meu pai tivesse terminado, não demorou muito. Eu disse: estou melhor, o papai do céu me curou, estou bem. E eles disseram: tudo bem, querido, vá dormir. Volte para dormir. Mas então no dia seguinte provou que eu estava melhor, então aprendi daquela experiência que há um poder mais elevado que nós podemos contatar e acessar, então aquilo realmente permaneceu comigo. E como um menino, eu deixei aquilo de lado, mas aquilo mudou a minha percepção de uma maneira muito poderosa. Então, acelerando mais 7 anos. As coisas tendem a acontecer em ciclos de 7 anos, não é? Eu comecei a ter dores nas minhas costas, e as dores começaram gradualmente, e de repente, elas alcançaram este crescendo inacreditável, onde aquelas dores me tiravam a respiração, ou às vezes, literalmente, me deixavam no chão. Elas saíam do nada, e eu parecia como se estivesse sendo cortado por uma espada ou algo assim, algo que era muito extremo, realmente aterrorizante. Então, meus pais me levaram para o hospital, exames foram feitos, meus pais
foram informados que eu tinha doença nos rins, que eu tinha cerca de 50% de chance de ficar bem e que não havia nada que eles poderiam oferecer. Não havia nenhum tratamento para aquilo. E é claro, se seus rins morrem, meus rins estavam morrendo, se meus rins morressem naquela época, não havia transplante de rim, não havia como fazer aquilo, então eu estava perdido. Minha vida, então, de repente, chegou naquela parada brusca. Não havia nada que medicamente pudesse ser feito por mim. Então, meus pais decidiram que eles tentariam algumas alternativas. E minha mãe era tipo uma louca da saúde naquela época. Naquela época, quando as pessoas realmente achavam que você era louco, se você usasse vitaminas e coisas assim. Então eles me levaram para ver alguns médicos holísticos e eles praticavam na periferia da cidade. Eles tinham uma casa trailer no meio de um campo de trigo. E eles me levaram para vê-los. Aqueles dois médicos, Dr. Alan Bain e Aidan Herman, eram médicos osteopatas de tempo integral e eles davam com muitas ervas também e eram verdadeiros curadores. Eu posso me lembrar de ir até lá e ver ônibus de outros estados que chegavam até lá. As pessoas alugavam ônibus para vê-los, porque eles eram grandes curadores, então eles começaram a trabalhar em mim. E em um curto período de tempo, algumas semanas, 2 semanas, eu comecei a me sentir melhor e imediatamente, mas em cerca de 3 semanas, eu estava praticamente melhor. E em um mês, eu estava completamente bem. Então, meus pais me levaram de volta para a clínica e fizeram todos os exames novamente, só para garantir. E foi aí que eu ouvi aquelas palavras, como eu me lembro, remissão espontânea, sabe? O que é que eles fizeram para ajudar. Eu sabia, eles não teriam acreditado em nada daquilo. Eu tinha apenas 13 anos, mas eu sabia que havia aquelas outras pessoas que fizeram aquilo. Então eu decidi que aquilo é o que eu queria fazer com a minha vida. Eu queria ir para as artes de cura, eu queria fazer o que aquelas pessoas fizeram. Eu posso me lembrar deitado na mesa, na maca de tratamento, olhando para eles e dizer: eu quero fazer isso, eu quero fazer o que vocês fazem quando eu crescer. E eles disseram: não, você não, porque se você for para a escola de quiropraxia ou se tornar um osteopata, você terá tantas ideias fixas que você não poderá nem pensar por si mesmo. Quando você sair, você será como um zumbi. É isso que eles me disseram. E então, quando eu finalmente tive aquela experiência com a oração, onde eu ouvi aquela voz dizendo: este é um chamado sagrado, sobre o qual vocês falaram anteriormente, era ali que eu estava tentando entender o que fazer. Eu tinha me desviado daquele sonho por muito tempo, mas aquela foi uma oração respondida muito poderosa, que me colocou naquele caminho de cura novamente. E quando eu entrei na prática, eu decidi: tudo bem, Deus me colocou nisso, talvez Deus me ajudará com esses pacientes que estou vendo. Então o segredo, na verdade, do meu sucesso é a oração. Nós retornaremos ao Dr. Nelson daqui a pouco. Estaremos mais a respeito de orações vindo dele. Mas eu quero pegar uma outra perspectiva de como se preparar para receber esses tipos de maravilhosos presentes e dons do Espírito nesta energia. Vocês nos ouviram falar sobre o poder bruto do amor por décadas. Esta é uma das coisas sobre as quais Cryon fala. Quando você pode preencher seu corpo e sua vida com a essência do amor, isso pavimenta o caminho para quase tudo mais que você precisará. Vamos perguntar ao Matt Kahn, que muitos chamaram de o cara do amor, a respeito desse despertar e a sua experiência de fora do corpo, onde ele literalmente encontrou anjos. Então, como você se prepara para a oração funcionar? É através do poder do amor. Essa entrevista foi em outubro de 2021, muito antes do Matt encontrar o amor da sua vida, uma mulher chamada Joy. Hoje, o livro que eles escreveram juntos, bem, tem tudo a ver com cura, é claro, e é o Código dos Curadores. Tem a ver com ativar seus dons. Vamos deixar que o Matt conte a você sobre sua última experiência de amor. Ele encontrou o mestre do amor. Bem, quando eu tinha cerca de 8 anos, mais ou menos, eu tive uma experiência fora do corpo. E para mim, naquela época, parecia que eu tinha ido dormir. Em qualquer noite comum, eu fui dormir e tive um sonho. E eu me encontrei em um jardim cheio das cores mais exóticas
de luz explodindo em cada flor, em cada pétala. E eu fui criado nos 80, e durante os anos 80 havia uma grande campanha sobre não fale com estranhos, e como criança, se eu estivesse em algum lugar sem meus pais, eu me sentia muito amedrontado. E a minha primeira sensação naquele jardim foi: eu não sei onde estou, mas eu me sinto totalmente seguro. E eu até mesmo senti mais amado do que eu já tinha sentido pela minha família, e eu fui mantido num amor que eu não podia explicar. E enquanto eu caminhava por aquele jardim, eu me encontrei movendo-me através daquele campo de flores. E eu podia sentir todo o meu corpo movendo-se através daquela espessa floresta de flores. E simultaneamente eu percebi que eu estava flutuando acima das flores, enquanto eu também me via movendo-me através delas. E eu não podia explicar aquilo, mas o amor era tão intenso que não precisava de explicação. E então, a cerca de alguns metros da minha frente, eu vi aquela figura em um manto branco, com cabelo na altura do ombro, uma barba negra, me pedindo para me aproximar. Eu nem sabia quem ele era. Era muito judeu em minha criação, mas eu senti uma familiaridade. E conforme eu flutuava a cerca de bem próximo dele, eu podia ver aquela pura luz vertendo de seus olhos. Mas como uma criança de 8 anos, eu pensei que aquilo é como filmes de terror, onde as pessoas viram seus olhos para cima. E eu tive pensamentos engraçados, e aquilo quebrou aquela experiência. E imediatamente eu caí através do jardim, caí pelo céu e retornei de volta ao meu corpo. E apenas quando eu pousei de volta no meu corpo, eu percebi que eu tinha perdido aquilo. Então, no canto do meu olho, na porta no meu quarto de dormir, eu vi aquela mesma figura movendo-se em minha direção com aquela energia branca ou etérica, como eu agora chamo. E no dia seguinte, eu fui para a casa de um amigo e disse: eu tive a experiência mais extraordinária, e na sala deles havia uma pintura. E eu disse: foi ele que eu encontrei? Quem é aquele? E ele disse: Matt, aquele é Jesus. Eu disse: eu não sei quem ele é, mas é aquele que eu encontrei. E então meu amigo teve aquela reação, tipo: Matt, você não pode ter encontrado Jesus. Eu não sei porque aquilo parecia tão ilegal naquela época, mas em meu coração eu sabia que foi aquele que eu encontrei. E daquela experiência eu comecei a ver na minha visão periférica, ter a sensação de anjos caminhando comigo. E eu nem mesmo sabia o que era um anjo, mas eu sabia que era quem eles eram. E eu comecei a ter aqueles conhecimentos diretos, onde eu simplesmente sabia, e eu não sabia por que eu sabia, mas eu tinha aquela energia do jardim, então era algo que eu aprendi a confiar. Então, quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, 20 e poucos anos, eu diria, eu comecei a receber mensagens diretas dos mestres ascensos e arcanjos. E eu fiz esses guias passarem por cada teste, porque eu estava tendo uma experiência que eu sempre quis ter com o universo, mas eu também queria me assegurar que eu não estava totalmente louco. E conforme eu comecei a ter aquelas comunicações diretas com os mestres ascensos e arcanjos, eles começaram a me inspirar a ir para entregar mensagens para as pessoas, como um supermercado. E se eu não fizesse, era como se meu coração fosse explodir. Então aquilo foi bem interessante, apenas encontrando as pessoas numa corredor de supermercado. Sabe, você não me conhece, mas sua mãe quer que eu fale isso para você. E as pessoas tinham aquelas experiências intensas e eu realmente não sabia como eu estava fazendo o que estava fazendo. Eu apenas sabia como fazer. Uau! As palavras do Matt, eu na verdade não sabia como eu estava fazendo o que estava fazendo, eu apenas sabia como fazê-lo. Eu diria que a especialidade do Matt é identificar seus anjos e guias. Ele até mesmo estava testando o fato de eles serem reais ou não. Então vamos continuar com esse tema, já que anjos e guias de fato são um tema para nos ajudar a curar com amor. Então vamos ouvir como Matt testou seus guias. Eu fazia as mesmas perguntas várias vezes para ver qual era a resposta, e eu fui treinado muito cedo pelos meus guias. Conforme eu passava pelas provas, eles diziam: olha, não se trata de quem nós dizemos que somos, se trata da qualidade do conteúdo que nós dizemos, e você nunca nos ouvirá dizer nada que esteja fora do alinhamento com aquilo que estamos aqui para compartilhar com você. Então eu fazia a mesma pergunta várias vezes, e não importa. E eu também fazia isso. Qualquer que fosse o guia, ele precisava ter uma cor específica e uma imagem específica. E toda vez que eu conversasse com ele, precisava ser o mesmo. E se eles quisessem me apresentar a um novo guia, ele precisava vir por alguém que eu já conhecia. Então, essa coisa muito específica que eu fazia, porque eu apenas queria me assegurar. Porque se eu for fazer esse trabalho, e eu for trabalhar com as áreas mais sensíveis das pessoas, eu queria saber que aquilo que eu estou fazendo é importante e pode ser confiável. E eu levo muito a sério a confiança das pessoas.
e os traumas das pessoas que estão se curando. Então, eu fazia as mesmas perguntas várias vezes, eles diziam coisas e eu dizia, por que isso? Apenas para ver se a personalidade mudava, eles ficariam frustrados, o conteúdo mudaria. E nos 15, 20 anos que eu tenho trabalhado com os mestres ascensos e os arcanjos, o dia inteiro, nada nunca mudou. E o que foi surpreendente para mim foi a maior coisa que eu aprendi ao trabalhar com estes seres é como eles me tratavam com respeito, amor, na sua presença. E minha missão sempre foi, sim, eu transmito a consciência, eu transmito os ensinamentos, mas tratar cada pessoa da forma como os mestres me tratam, porque isso é realmente o que eles estão me ensinando. Eu quero parar apenas por um momento e revelar o que Cryon vem me ensinando por mais de 3 décadas. Cryon disse, você é profundamente amado pelos anjos ao seu redor, e todos vocês os têm. Eu amo isso. Todos vocês os têm. Além disso, você pode ter paz vindo deles, em preparação para a cura, e mais. A descrição do Matt é similar à minha descrição. Se essa pergunta tivesse me sido feita, é o fato de que eles nunca mudam, eles estão sempre consistentes. Não importa quantas vezes eu faço as mesmas perguntas, às vezes, para o espírito, a resposta é que eles são sempre os mesmos. Além disso, às vezes, quando não há nenhuma resposta, especificamente, ainda, porque ainda não é a hora certa, eles apenas dizem, você é profundamente amado. Às vezes isso me incomodou, porque eu queria respostas. Timing é tudo. Muito bem, vamos ouvir do Dr. Nelson, mais uma vez, já que, bem, ele fala sobre os anjos dele também. Na verdade, ele acha que sabe quem eles são. E, além disso, a especialidade em seus livros tem tudo a ver com o que poderia ficar no caminho da ajuda que nós precisamos. E o que eu cheguei a compreender foi que quando você ora e pede ajuda, aquela ajuda sempre vem, mas nem sempre vem da forma como você espera, ou talvez na forma como você desejava. Eu acredito que os anjos ao nosso redor, aqueles anjos que estão guiando, nos apoiando através de nossa mortalidade, nossas experiências de simples mortais, aqueles anjos frequentemente são seres amados que partiram, talvez descendentes nossos que ainda não nasceram, e quando nós pedimos ajuda, frequentemente, eu acredito que aquela ajuda venha através daqueles anjos. E aquela ajuda frequentemente vem como algo muito sutil. Às vezes é uma ideia, que talvez possamos pensar que é a nossa própria ideia, mas que vem na verdade deles. Eles sussurram isso em nossas mentes. Pode ser uma impressão, pode ser um pensamento que nós temos. E frequentemente é assim que aquelas respostas vêm. Então aquela foi minha prática e foi assim que aconteceu por muitos anos, onde eu simplesmente pedia ajuda para cada pessoa, eu tentava ajudá-los da melhor maneira que eu poderia, e então aprendi algumas coisas muito fascinantes. O livro Código das Emoções, que eu publiquei em 1997, desculpem, 2007, depois de deixar a prática em 2004, aquele livro se trata, na verdade, daquilo que eu aprendi. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante aqueles anos foi que nós temos uma bagagem emocional. Sabe, essa é uma frase que frequentemente usamos em referência a outras pessoas e não a nós mesmos. Mas o que eu descobri foi que essa bagagem emocional é muito real, muito poderosa. E o que eu achei muito prático foi que não importa qual a idade, quão velhos ou quão jovens, não importa do que eles estejam sofrendo, não importa quais sejam suas condições, seja algum tipo de dor de cabeça, dor nas costas, dor nos joelhos, nos ombros, o que quer que seja, havia uma bagagem emocional que era a grande causa subjacente daquela dor. E eu também descobri que a bagagem emocional está sempre presente e sempre é um fator em cada processo de doença que nós sofremos como seres humanos. Lee e eu conhecemos a doutora Sue Morter em março de 2021, nosso programa de quarta-noite. Ela é uma médica que claramente aprendeu tudo sobre a medicina principal
para a sua graduação, mas agora ela fala sobre algo mais profundo. Ela descobriu que a meditação é um recurso muito poderoso para a cura e para aprender a verdade de quem nós somos. Mesmo que ela tenha sido treinada na medicina de corrente principal, ela se tornou uma visionária do campo quântico. E ela até mesmo escreveu um livro chamado Os Códigos Energéticos. Tem tudo a ver com o tema que nós começamos. Como despertar para algo incrivelmente especial dentro do seu corpo. Eu era aterrorizado quando criança. Eu me sentava no chão, no meu armário, porque eu tinha medo da vida. E tinha apenas uma direção onde eu precisava olhar se eu fosse sair daquele armário. E então, a ideia de que eu esteja viajando pelo mundo e falando com plateias de milhares de pessoas, esse tipo de coisas, são de explodir a mente. Quando eu começo a pensar sobre isso, mas o que aconteceu foi que porque eu fui intimidada na vida, eu me tornei meio que perfeccionista. E naquele perfeccionismo, tentando controlar tudo e tentando fazer melhor e fazer de forma correta, eu era muito estressada. Bem, como qualquer pessoa se tornaria. E então, eu procurei a meditação há cerca de 20 anos, como um recurso para relaxar, para administrar meu estresse. E instantaneamente eu comecei a ter experiências transcendentais, multidimensionais, e eu despertei em um instante. Muito acima da Terra, eu podia ver a Terra abaixo de mim, do tamanho de uma bolinha de gude, e eu estava imbuída nela, até o que parecia ser meus joelhos, mas eu não tinha joelhos porque eu era um raio de luz. E eu podia ver em 360 graus ao meu redor, e uma luz brilhante, tão brilhante que era 10 vezes mais brilhante do que o dia mais brilhante no deserto que eu já vi. Não era uma luz que você queria se esconder dela, ao invés disso, era o que eu era. Era algo piscando para mim, me levando para a plenitude do meu ser. E mais importante ainda, eu posso dizer que toda vez que eu respirava, aquele belo horizonte rosa iridescente se erguia e conforme eu expirava, ele graciosamente retornava para sua posição e enquanto eu estava respirando novamente, ele se elevava, depois de forma graciosa, retornava ao lugar novamente. E eu sabia que aquela era a verdadeira natureza de quem nós somos e o que está acontecendo aqui. Agora, tendo sido treinada como uma médica antes daquilo, sabe, é claro, eu estava muito curiosa com relação ao que estava acontecendo ali, qual era o propósito e como isso vai me servir e como eu poderia reproduzir aquilo. A sensação dentro daquele estado foi de que era a peça mais importante que eu gostaria de compartilhar e era aquele saber, sentido de que nada estava faltando, nada estava quebrado, não havia nada a alcançar ou me tornar, eu era completamente inteira, completamente presente. E eu sempre tinha estado lá, eu sabia que aquela era a verdade de quem eu era. E então, cada experiência que eu estava tendo era apenas uma experiência, era um projeto no qual eu estava engajada. Então, eu passei os próximos 5 anos tentando integrar e reproduzir e compreender o que estava acontecendo e por que aquela abertura ocorreu na minha vida e como aquilo iria me influenciar e como poderia beneficiar meus pacientes em trabalhar com modalidade de cura. Entre aquele tempo dos próximos 5 anos, quando eu comecei a implementá-lo, quando eu comecei a determinar e a descobrir como reproduzir aquela experiência para mim mesma, eu comecei a compartilhar então com os meus pacientes e conforme eu fazia, eu comecei a perceber que conforme eles começavam a fazer algumas das coisas que eram requeridas para que eu retornar àquele estado com um propósito, conscientemente, intencionalmente, quando eu entregava essas práticas para os meus pacientes, eu percebi que eles começaram a ficar melhores mais rápido e eles estavam ficando melhores por mais tempo e eles precisavam menos visitas a mim. Então, logo, logo, minha prática realmente se tornou mais de um centro de ensino do que apenas cura física ou cura emocional ou até mesmo cura espiritual. Se tornou um lugar onde as pessoas vinham para aprender a respeito de como sustentar aqueles estados que eles estavam alcançando dentro do trabalho bioenergético que eu estava fazendo. Tudo bem, eu vou mudar de marcha agora, como alguns dizem, ou virar a página. Quem é uma pessoa famosa que nós tivemos nesse programa, que era uma jornalista investigativa? Alguns de vocês já sabem,
Deixe-me dar a vocês uma dica. Ela escreveu alguns livros best-sellers mundiais, não apenas um, alguns best-sellers mundiais. Um deles é chamado O Campo, o outro é chamado O Experimento da Intenção e o último, O Poder do Oito. Sim, é minha heroína pessoal, Lynn McTaggart, que esteve comigo em abril de 2021. Cryon frequentemente descreve o campo como desempenhando um papel muito importante no nosso futuro. A Lynn expôs a ciência do campo há muito tempo atrás, em seu livro com o mesmo nome. Eu pergunto a Lynn sobre como tudo isso começou. Eu fui sequestrada para esse trabalho. Essa é a única coisa que eu posso realmente dizer. Eu sou uma repórter investigativa por treinamento. E realmente começou, meu trabalho nesta área começou no meio dos anos 90. Eu também sou co-editora e cofundadora de uma revista chamada O que os Médicos Não Te Dizem. E então, eu estava no meio dos anos 90, olhando para a medicina e o que funciona e o que não funciona nas medicinas alternativa e convencional. Então, comecei a trabalhar ao longo de muitos estudos científicos e, enquanto eu estava fazendo aquilo, eu continuava encontrando aqueles ótimos estudos sobre cura espiritual e eu continuava pensando comigo mesmo, bem, como pode ser isto? Como se pode pegar um pensamento e enviá-lo para outra pessoa e a deixar melhor? Isto em si mesmo mina qualquer coisa que pensamos sobre como funciona o mundo. Então, sabe, jornalistas são curiosos. E eu estava curiosa sobre isto, mas eu nem mesmo sabia o que eu estava procurando. Então, eu convenci meus editores para me deixarem ir em uma jornada, sabe? Uma jornada sem uma bússola. E eu pensei, sabe, eu descobrirei se há tal coisa como um campo energético humano, ou coisa assim. Se eu conversar com todos estes pesquisadores, estes pioneiros em consciência e em física quântica, então eu conversei com muitos deles, e de um para o outro, sabe? Ser uma jornalista é como desnovelar uma grande novela. E conforme eu fazia isso, eu rapidamente percebi que eu encontrei uma nova ciência por construir uma completamente nova visão de nós e do mundo. Então continuei seguindo aquilo. E eu conversei com muitos desses cientistas e há coisas estranhas sobre físicos quânticos e pesquisadores da consciência são duas coisas. Primeiro, eles falam meio como um código, eles falam em matemática, então isso precisa ser decodificado. E também, eles não gostam de se estender além de seu próprio trabalho experimental. Eles não querem especular sobre o que tudo isso significa, então eu percebi que aquilo caberia a mim. Então, eu fui pacientemente orientada em física quântica por aqueles homens e mulheres. E aquilo se tornou o meu campo de estudo. Mas havia muitos negócios não resolvidos, não finalizados, pelo que eu percebi, que eram muitas evidências experimentais mostrando que o pensamento era algo com a capacidade de mudar a matéria física. Então, a jornalista em mim, a cética em mim, o São Tomé, que duvida em mim, basicamente estava dizendo, do que estamos falando aqui? Estamos falando sobre um pequeno efeito como mover uma partícula quântica ou estamos falando sobre curar o câncer com seus pensamentos? E começou realmente como uma correção, esse trabalho, o experimento da intenção, porque tem havido muitas coisas escritas a respeito, sabe, no filme O Segredo, e muitas coisas que estavam apresentando isto de uma forma muito simples, o que foi maravilhoso, para familiarizar as pessoas com toda essa ideia sobre a lei da atração, mas eu sentia que precisava haver mais. Então eu decidi preparar algo chamado o experimento da intenção. E foi meio que uma ideia louca. Eu pensei, bem, farei um livro que também será um convite para minhas audiências para participarem nesse experimento. Porque eu entendi, sabe, o campo já estava em 30 idiomas naquela época e eu pensei, bem, eu já tenho bastante leitores aí e eu também conheço muitos cientistas e também fazendo pesquisa de consciência, então os reuni em todos os grandes laboratórios do mundo. Então, foi isso que nós fizemos. O maior laboratório global do mundo? Uau! Então agora nós faremos experimentos globais. E eu perguntei a Lynn, houve alguma surpresa dentro desse experimento da intenção que você fez? Agora ouçam atentamente a resposta dela. Há algo inesperado. Ouçam pela cura.
Eu decidi pesquisar os participantes, apenas para ver que tipo de experiências eles tiveram, então se houve algum efeito posterior. E eu fiquei impressionada em descobrir que eles estavam escrevendo de volta, falando sobre coisas extraordinárias. Estavam falando sobre fazer as pazes com parentes estranhos, estavam dizendo que desde o experimento estavam se relacionando melhor com seus colegas de trabalho ou com seus chefes, ou perdoaram seus filhos. Sabe, suas vidas estavam se tornando mais pacíficas. Mas o maior resultado de todos foi realmente estranho. Cerca de 40% disse que eles estavam lidando melhor com todos com quem eles entravam em contato. Eles estavam mais amorosos com estranhos, basicamente. Então, eu não sabia o que pensar daquilo, mas eu continuei estudando aquilo porque eu continuei pesquisando as pessoas sempre que realizavam um experimento para ver se era como eu pensava. Aquele bizarro efeito espelho. Então, foi por volta de... Os experimentos de intenção começaram ao redor de 2007. E eu decidi, um ano depois, bem, talvez deveríamos fazer isso para um workshop. Mas eu não estava certa do que fazer. Sabe, eu sou uma jornalista, eu nunca disse que eu era uma curadora, então não estava certa do que fazer, então eu estava conversando com meu marido um dia. Eu me virei para ele e disse, sabe, eu não sei, talvez eu apenas coloque pessoas em grupo de 8, mais ou menos, fazendo com que elas enviem intenção de cura para um membro do grupo com algum desafio de saúde, e ele também é um jornalista e um excelente escritor de manchetes, e ele disse, adorei o poder do 8. E foi assim que nós começamos. Nós tivemos aquele primeiro workshop, colocamos pessoas em grupos de 8 pessoas, mais ou menos, e nós não esperávamos que fosse mais do que um efeito de se sentir-se bem, mas quando tivemos pessoas retornando no dia seguinte após aquele grupo, aquela situação de grupo, elas retornaram e reportaram, todos aqueles que receberam, dizendo, sabe, eu tinha enxaquecas todos os dias na minha vida e não tenho mais hoje. Estava comendo com uma horrível artrite em um joelho e estou me sentindo normal, estou caminhando normal, estou conseguindo subir escadas. Outra pessoa tinha problemas horríveis de intestino, outra tinha catarata e ficou 80% melhor. Então, eu estava pensando comigo mesma, o que está acontecendo aqui? Nós acabamos de ouvir de alguns grandes jogadores no campo da metafísica, e alguns diriam que esta é uma informação espetacular. Mas como eu posso discernir a verdade em tudo isto? Bem, em dezembro de 2022, nós apresentamos a Elizabeth April em nosso programa. E ela está nos seus 30 e poucos anos, e ela nasceu com algumas habilidades muito especiais. Na verdade, Cryon imediatamente viu-a como uma índigo, que estava fazendo as mesmas coisas que foram previstas para as crianças índigo, como dado no livro de Lee e Jan Tauber, da editora Hay House, em 1999. Então, Elizabeth estava trazendo belas ideias para jovens que também têm ressonância para todos nós, não importa qual a nossa idade. Ela fala sobre revelação cósmica, algo que é novo, e também ela fala sobre melhor discernimento. Então, como podemos discernir a verdade? Eu pedi a ela, conte-nos sobre como tudo começou, e aquela grande pergunta, como podemos discernir? Eu acho que foi realmente um processo para chegar onde estou hoje. Realmente eu acho que a maior coisa de qualquer despertar espiritual de qualquer pessoa em navegar este espaço tem a ver com discernimento. Então muitas coisas precisaram acontecer para que eu construísse, sim, o conhecimento e a experiência que eu tenho, mas realmente o discernimento para saber a diferença entre diferentes vibrações e o que definitivamente está acontecendo no planeta agora mesmo. Eu acho que o discernimento é o primeiro que eu gostaria de compartilhar e entregar a outras pessoas e ajudá-las a experimentar também. É quase impossível ensinar discernimento. A melhor coisa que podemos fazer, como mostrador de caminho e professores e líderes, é lembrar a todos que seu próprio maior navegador está dentro deles mesmos. Então a melhor coisa que eu gosto de dizer é, depois de ouvir um ensinamento, ou passar por uma meditação, ou assistir um vídeo, ou ler um artigo, como você se sente logo depois? Você se sente cheio de medo, ou ansioso, ou exausto, ou você se sente elevado, empolgado e motivado?
E baseado em onde você está, em seu próprio estado emocional, é uma indicação muito boa de se aquela informação ou se aquele professor está te trazendo mais próximo da fonte pura ou se está te afastando dela. E é claro, nessa época precisamos conhecer ambos os lados para poder fazer uma escolha. E a escolha deveria ser principalmente conectar-se com você mesmo através daquela energia da fonte e sentir-se motivado e iluminado depois de interagir com outras energias. Eu simplesmente amo os índicos. Frequentemente é como sentar-se na presença de um grande guru, que é do futuro e que tem a face de um jovem. Realmente é assim. Agora, vamos ficar com a Elizabeth April por mais um instante. Como nos conectamos? Como isso é possível? Muitos professores estão nos perguntando, estão nos pedindo para nos conectarmos com a nossa inata, com o nosso corpo inteligente, ou para dar intenção espiritual, ou entrar em coerência com nossos eu superiores. Essa é uma questão, entrar em coerência com o nosso eu superior. Isso é belo, mas para alguns, uau, tudo parece bloqueado. Então prepare-se para aquilo que eu chamo de conversa de índigo. Conexão com o espírito é muito maior do que nós imaginamos. Esses jovens absolutamente sabem sobre o fato de que aqueles que estão despertando agora são chamados, prontos, sementes estelares, se você não ouviu isso antes. Ouça. Mas também seja consciente de que ela vê nosso despertar sendo muito mais do que apenas uma conexão com nós mesmos. Também é uma conexão, prontos, com a nossa família galáctica. Uau, sim. Finalmente, está começando a acontecer. Consciência mais elevada está começando a incluir aqueles que vêm das estrelas como parte de todo o cenário da realidade espiritual. Você entendeu isto? Eu disse que os índigos eram diferentes e talvez um pouco mais avançados do que você imaginava. Perguntamos a Elizabeth como ir além de alguns dos bloqueios que nós temos com o espírito e como atravessar isso. Sim, então, eu acho que no que muitas sementes estelares ficam presas é querer aquela conexão tão intensamente, mas realmente acreditando que estão bloqueados ou que algum tipo de desconexão acontecendo novamente. No que quer que você acredite é o que você está criando, então se você acredita que está bloqueado ao conectar-se, então você está criando um bloqueio na conexão. Então o que eu realmente adoraria de dizer com relação a conectar-se com sua família galáctica ou com seus guias cósmicos ou o que quer que seja, acredite que já está acontecendo, pois já está. Muitos de nós assumimos que eles surgirão na nossa mente e começarão um diálogo aberto conosco, como o que estamos conversando aqui agora. Mas não é assim como a maioria dos contatos acontecem. Acontece dentro da nossa realidade física, acontece através de alguma conversa coincidente que você tem com um estranho ou algum artigo que surge do nada em seu computador. Nós precisamos perceber que o contato já está acontecendo em um nível individual, assim como o contato já está acontecendo em um nível global. Quase todos os dias há uma nova avistamento de OVNIs, ou alguém tem um sonho de um ET o visitando, e todas essas são formas diferentes, versões diferentes de contato. Então acho que a primeira coisa é acreditar que já está acontecendo, e isso irá até mesmo melhorar, irá se amplificar a partir dali. Então a segunda coisa é: faça uma afirmação muito clara e concisa, dizendo que você está pronto para um contato mais profundo, uma conexão mais profunda com a sua família galáctica e seus guias espirituais, e é algo mais ou menos assim. Tudo bem, universo, olá, eu superior, estou pronto para me conectar totalmente com meu eu galáctico e estou aberto para como isso acontece. Quando você retira as expectativas, quando retiramos os apegos sobre como percebemos que isso acontecerá, estamos então abertos para todas as formas como o contato já está acontecendo. Muitas vezes as pessoas nos dizem que elas não podem ter a mente para poder se estabilizar ou parar de bloquear algumas das coisas que Klein e outros estão nos dizendo que podemos manifestar nesta nova energia. Então vamos continuar esse tema de conexão. E vamos voltar à doutora Sue Morter, quando perguntamos a ela como podemos preparar nossas mentes ou tirar nossas mentes do caminho para nos ajudar em tudo isso. Eu basicamente descrevo dessa forma. Quando pousamos aqui, nós meio que dispersamos. E nessa dispersão, nossa mente vai numa direção, nosso corpo vai na outra, nossa respiração vai em outra. E ao longo de nossas vidas, nós sentimos
dispersos. E no meio disso, desenvolvemos uma forma de ser, nos tornamos apegados à mente, porque aquela é a faculdade de nós que nos permite tomar decisões, proteger a nós mesmos, fazer todas as coisas que são necessárias para sentir que nos encaixamos, para nos sentirmos seguros e completos. No entanto, nós nunca seremos completos enquanto estivermos nos identificando com a mente. Então, basicamente o que estou fazendo é ensinar as pessoas como descascar e retirar as camadas da mente e descobrir a verdadeira versão de quem somos, que tem uma mente e que deveria estar supostamente servindo a nós. Então, ao invés de a mente controlar tudo o que fazemos, seja crenças limitantes e suas ideias de como deveríamos operar, este é um processo de desapegar-se da mente, colocar a mente em seu lugar de direito para servir a alma e aprender a identificar como a alma, ao invés. Então, como isso se traduz na vida, é que nós terminamos trabalhando por baixo da história de nossas vidas, debaixo da camada de nosso ser, que é a máquina de acreditar. Então, nós temos nos focado muito nas últimas várias décadas em como identificar nossas crenças limitantes e reconhecer que são aquelas crenças limitantes que nos impedem de alcançar, realizar ou experimentar, desculpe-me, a luz que nós gostaríamos de experimentar. Então, nós tentamos transformar aquelas crenças limitantes em crenças mais positivas e afirmadoras. No final do dia, isso nos deixa ainda identificados como uma máquina de acreditar, só que agora tendo crenças melhores que irão construir uma caixa maior para nós, mas ainda assim, ainda é um tipo de caixa. Então, o que nós queremos fazer é percebermos que há uma visão de nós, uma versão de nós que existe muito antes das crenças começarem a ser estabelecidas em nossa existência e que somos seres eternos, que na verdade somos a pura energia da medicina energética, nós somos a pura energia do campo quântico, nós somos o que a espiritualidade poderia chamar de espírito e a ciência quântica chamaria aquela essência nebulosa, aquela solução aquosa, líquida, da qual o universo é feito. Nós somos ambos. E então, conforme ligamos ciência e espiritualidade, começamos a perceber que essas duas línguas, na verdade, estão dizendo a mesma coisa com diferentes palavras. E então, quando nós reconhecemos que nós somos a essência espiritual que está vindo para a forma e expressando através desse corpo, indo para a dimensão física, nós também poderíamos dizer que nós somos o campo unificado, que se comprimiu na forma física. Porque nós sabemos que toda forma física é energia comprimida, na verdade, tudo é apenas energia. Agora, o mundo espiritual diria que tudo é Deus, tudo é o Espírito, tudo é o céu na terra, se nós permitirmos ser. E no mundo científico, agora está dizendo, sabe, isso é verdade, a ciência quântica está construindo uma ponte entre esses mundos, ciência e espiritualidade, de uma forma tão bela. Então, como comprimimos a nós mesmos na forma física, nós literalmente somos o universo. No trabalho que estou ensinando às pessoas, estou mostrando a eles que as histórias de cada tradição antiga, na verdade, são reflexos da fisiologia humana. E que cada tradição espiritual e cada divindade que é nomeada nas culturas orientais, na verdade, estão se referindo a partes de nosso cérebro e partes da nossa forma sistemática de viver, conforme comprimimos a nós mesmos em um sistema energético, que é o que nós chamamos de esta forma humana. Então, quando se trata de cura ou realizar alguma coisa que nós adoraríamos experimentar neste mundo, é um subproduto. A manifestação daquilo é um subproduto de nós sermos capazes de forma habilidosa, gerenciar essa energia e fazer de uma maneira sentida, o que significa, não estamos tentando trabalhar com a energia em nosso corpo, estamos aqui para reconhecer que nós somos a energia, que é este corpo, e muito mais. Você entendeu isso? A manifestação da cura é um subproduto ou um efeito colateral da mestria. Eu vou dizer isso novamente. A manifestação da cura é um subproduto ou um efeito colateral da mestria. Isso é Cryon 1 a 1. Pessoal, eu venho falando sobre isso por muito tempo. Cryon está ensinando que as coisas estão mudando neste planeta. Vamos perguntar a alguns desses convidados que retornam essa mesma pergunta. Matt Kahn, como lidamos com a dimensionalidade da nova energia que agora está neste planeta?
Eu acho o que é interessante é que conforme pensamos no caminho espiritual e a sabedoria que está sendo oferecida, há diferentes perspectivas dimensionais. Há sabedoria na terceira dimensão, na quarta, na quinta e assim por diante. Então, eu acho que o que realmente é interessante é que neste novo paradigma, eu acho que o que estamos descobrindo, ou como um novo ciclo, como vocês dizem, eu acho que o que estamos descobrindo é que estamos redefinindo os ensinamentos a partir de um espaço de unidade, de forma que qualquer sensação de divisão ou separação em nós mesmos não esteja sendo tentado ser resolvido com mais divisão espiritual ou separação. E eu realmente penso que, para mim, o que realmente chamou minha atenção, sabe, quando eu tive minha experiência quando eu tinha 8 anos e tive todos aqueles despertares ao longo de minha vida, que foram um nível cataclísmico, sabe lá o que é o despertar, onde literalmente eu sentia que tudo no meu passado tinha explodido e eu perdi, soltou meus ouvidos. E a partir dessa perspectiva eu percebi que o amor é a vibração mais elevada, é a verdade mais elevada. Então, tornou-se a minha missão que se houvesse algum ensinamento para oferecer e resolver alguma coisa, precisava vir do lugar mais elevado de amor. Então, se nós formos desembrulhar essas coisas chamadas egos, como podemos fazer isso de uma forma amorosa, sem jogar isto para uma lixeira ou tentar abandonar, como frequentemente eu digo? Se não for a forma como você fala com uma criança, então não deve ser a forma como você vai tratar a si mesmo. Então se tornou minha missão meio que redefinir tudo através dos olhos do amor. Porque se estamos nos tornando seres mais amorosos e iluminados, então o amor tem que ser o caminho que nos leva até lá. Lá em 2022, nós perguntamos à nossa índigo, Elizabeth April, a mesma pergunta. O que está acontecendo com a nova energia da sua perspectiva? Ah, muitas coisas. Então, a linha de tempo original que a Federação Galáctica me deu em 2017 foi aquela que entre 2020 e 2024 haveria um colapso absoluto das frequências tridimensional do velho mundo, da velha Terra. E eu disse às pessoas, por muitos anos, sabe, isso acontecerá, 2020 mudará o mundo para sempre. E as pessoas riam de mim algumas vezes, e então aconteceu 2020. Então estamos em 2022, estamos finalizando esse ano, e é tão evidente que o colapso está todo ao nosso redor, mas não é nada que devemos ter medo. Eu acho que há esse medo inato, não apenas dentro da população, porque temos sido manipulados para termos medo, mas o que me surpreendeu foi o medo que eu estava vendo dentro das sementes estelares e dos voluntários galácticos, e eu acredito que aquele medo vem deles através de vidas passadas, ou as mudanças de polos, ou os grandes cataclismas, bem como através da queda da antiga Atlântida. Então, nós temos esse medo inato de que está acontecendo novamente, sabe? Nós não fizemos as coisas da forma certa e nós estamos sendo limpos, mas não será o caso desta vez. Este é um tempo muito revolucionário, muito novo para nós, mesmo que nos lembre dos tempos anteriores. E então a outra linha de tempo é entre 2024 e 2028, será a reconstrução das novas frequências da Terra, ou da frequência da nova Terra, mas não necessariamente significa que entraremos totalmente na nova Terra. Eu realmente vejo a frequência da nova Terra com muitas soluções, soluções ambientais, soluções econômicas, soluções para alimentos e água e acesso a abrigo, a tudo isso no planeta, não apenas no mundo ocidental. Eu realmente vejo isso como uma qualidade e uma unidade na nova frequência da Terra e, é claro, a vibração dentro de nós, individualmente, já está se elevando. Então, eu gostaria de mencionar, especialmente para as pessoas nessa comunidade, não espere que o mundo mude para mudar sua própria vida, porque não segure sua respiração para sempre. Tudo bem mudar antes de todos os outros. Na verdade, nós precisamos que você mude antes de todos os outros, para que você possa ser o líder, o mostrador de caminho e o professor, para quando 8 bilhões de outras pessoas decidirem mudar e despertar e precisarem de tantos coaches e canalizadores e curadores quanto possíveis para levá-los de forma graciosa para aquela nova vibração da Terra. Você se lembra de Cryon nos dizendo a mesma coisa no início deste ano? Uma das coisas que Cryon disse é: não fique sentado esperando, saia e faça coisas que você nunca fez antes. E diga sim para coisas com as quais você nunca concordou antes. Mesmo lá em 2022, a Elizabeth já tinha essa visão de como as coisas seriam. É por isso que eu acho que o Lee e eu realmente amamos as perspectivas dos índigos e amamos trabalhar com eles também. Vamos continuar e vamos compartilhar com vocês algumas
últimas palavras desses extraordinários convidados. Aqui está a Elizabeth. Nós perguntamos a ela: o que o Conselho Galáctico quer que nós saibamos agora mesmo? Sim, há uma mensagem principal que eles sempre nos entregam. Realmente se resume a o quão poderosos nós somos e quanta habilidade nós temos em criar e co-criar a realidade ao nosso redor. Então é realmente importante deixar ir todo o ruído, todo o caos, todas as projeções, todas as pressões ao seu redor em sua vida e realmente retornar para a verdade. E a única verdade é que você é um ser espiritual, você está existindo em um corpo físico apenas temporariamente, mas você está aqui por um motivo. Você está neste planeta porque nós precisamos de você. Então tente não ficar pego em julgamentos, ilusões, medos, apegos. Você está exatamente onde precisa estar, e quanto mais você puder estar consciente de seus próprios pensamentos e seu próprio mindset, sua própria intenção, suas intenções, mais você poderá mudar sua realidade para um alinhamento total e mais você poderá mudar a realidade ao nosso redor coletivamente em um alinhamento completo para todos. Então nunca subestime seu poder, sempre compreenda que você é o criador da sua própria realidade e nunca subestime a posição que você tem no planeta Terra, porque você é tão especial, você é um professor em seu próprio direito e você é muito necessário neste tempo. Lynn McTaggart, o que você acha que está acontecendo dentro de nossos corpos agora mesmo? A intenção pode mudar nossa realidade. Sabe, então eu penso comigo mesma, o que está acontecendo aqui realmente? E eu acho que é uma combinação. É claro, o poder da intenção é extraordinário. Sabe, é verdade. Seus pensamentos são coisas que afetam outras coisas. Não há dúvida disso. Pensamentos são medicina. Sabe, novos estudos do efeito placebo mostram que mesmo quando alguém sabe que está recebendo um placebo, desde que o médico diga a ele ou ela, isso funcionará para você, funciona. Agora, o que é isto? Aquilo é um pensamento que eles receberam. Eles descobriram enormes mudanças cerebrais. Cada parte do cérebro envolvida com dor muda quando você toma um placebo para medicamento para dor. Sabe, uma pílula de açúcar. Então, pensamentos são poderosos, não há nenhuma dúvida disso. Mas então nós também temos o efeito de grupo. Os grupos têm um tipo de dinâmica fantástica, sabe? Uma efervescência coletiva, como um conhecido psicólogo chama. Há também o altruísmo, uma parte muito importante, sabe? Quando eu estudo a ciência do altruísmo, isso demonstra que o altruísmo é como um colete à prova de balas, sabe? Somos mais felizes, mais saudáveis, vivemos vidas mais longas com um comportamento altruísta. E isto, um grupo de poder do 8 é altruísta porque, em grande parte do tempo, você está fazendo dar e não receber. Mas eu vejo várias vezes pessoas que estão paralisadas, presas, quando eu digo a elas, saia de si mesmo, pare de intencionar para si mesmo e tenha intenção para outra pessoa. Aquele é o momento quando elas mudam. Bem, nós começamos com o Dr. Bradley Nelson, que foi um dos nossos primeiros convidados nesse programa em 2020. Então vamos terminar também da mesma forma. Nós perguntamos a ele: quais são suas palavras de sabedoria para nós? Bem, eu apenas diria que há um Deus no céu e Ele é o seu Pai, e Ele te ama. Ele está consciente de você e sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe sobre todos os seus desafios. O que eu descobri em minha vida é que se você pedir ajuda, isso virá. Então apenas confie e peça e a vida pode funcionar. Bem, eu espero que todos estejam sentindo-se inspirados e elevados ao ouvir esses sábios professores, porque eu sei que certamente eu estou. Nós faremos uma pausa curta de 5 minutos, mas não vá embora, porque nós retornaremos para todos experimentarem Cryon. E se você adorou tudo que nós apresentamos, nós adoraríamos que você se inscrevesse e fosse um membro regular das quartas com Cryon. É mais do que apenas um programa, é uma comunidade.
Sejam bem-vindos de volta. Nossos membros regulares reconhecerão que nós não estamos dentro da programação normal, mas isso é porque este é um programa tão único e especial, trazendo a sinergia de sabedoria de muitos convidados. E eu absolutamente gostei e espero que todos vocês também. O que nós gostaríamos de fazer agora é mudar diretamente para trabalhar com nossa lista de orações. E se você não sabe o que é isso, nossos membros têm acesso a enviar um nome na lista de orações, de forma que possamos todos enviar energia, amor e intenção. Então, nós faremos uma sessão de momentos de milagres, onde eu posso compartilhar um maravilhoso milagre que aconteceu para um dos nossos membros. E então mudaremos para uma meditação, uma canalização de Cryon e depois o Círculo dos 12. Parece muita coisa boa vindo, não é? Está. Mas passe um pouco de tempo agora, como fazemos a cada semana, enviando intenções de orações para duas pessoas que escolhemos aleatoriamente daquela lista de orações sobre a qual a Mônica falou. Há dois indivíduos, são Carlton e Regina. Vamos olhar para isso a partir de um ponto de vista de ação compassiva, como o Cryon tem dito. Carlton, nós não precisamos saber o que é que o Carlton precisa nessa lista de oração. Porque nós estamos na unidade, onde todas as coisas fazem sentido em qualquer momento. Nós podemos simplesmente enviar uma visão, talvez, para o Carlton, onde as coisas estão resolvidas. Nós o vemos sorrindo novamente, pois houve uma solução e agora há paz. É isso que nós fazemos. Isso é chamado de ação compassiva, onde nós literalmente projetamos o que quer que seja que o Carlton precise, como estando resolvido, e nós o vemos sorrindo. Vamos visualizar o Carlton celebrando então essas soluções e esta paz. Faremos a mesma coisa para a Regina. Vamos visualizar o resultado mais benevolente para a Regina, sem precisar saber o que é especificamente que ela pediu. Nós somos família. Nós podemos enviar essa compaixão, este amor para ela. E ela o sentirá. Espero que ela supere aquilo pelo qual ela pediu, que seja uma dificuldade ou uma ansiedade. Finalmente, vamos visualizar a Regina recebendo soluções, cura e paz. Nós podemos fazer isto. Então, finalmente, a cada semana, apenas por um momento, damos intenção para toda a lista, para aqueles que enviaram pedidos de oração para ajuda. Agora mesmo, apenas por um instante, para todos aqueles que estão com problemas. Talvez para todos aqueles assistindo também, não apenas os que estão na lista. Que eles saibam que há uma família espiritual que se importa. Para quem podemos enviar compaixão, pessoas que nós nem mesmo conhecemos. Que nós podemos sentir aquilo e nós sabemos daquilo. Nós podemos fazer isso, meus queridos, é o nosso poder, como indivíduos conectados com a coerência de sermos trabalhadores da luz. Vamos continuar agora a sustentar esta energia. Eu gostaria de pedir a Mônica para compartilhar um momento de milagre, que foi reportado por um dos nossos membros. Então, o momento de milagre dessa semana vem do Leone. Leone diz: eu pedi orações para minha bela cadela Luna, que de repente ficou paralisada em suas patas traseiras. Luna está passando por uma recuperação marcante. Agora ela pode ficar de pé e caminhar sem assistência. Ela balança sua brilhante cauda preta e vai para o banheiro sem ajuda. O terapeuta que está tratando, usando técnicas de imposição de mãos suaves para estimular a cura natural, nunca viu uma resposta tão marcante para um tratamento em apenas uma semana. Muito obrigado, minha família de alma de Cryon. Não tenho nenhuma dúvida de o quanto vocês ajudaram na sua recuperação rápida. Namastê e amor para todos vocês em minha rede de oração mundial. Não é um belo momento de milagre? E obrigado, Leone, por compartilhar isso conosco. E obrigado a todos vocês ao longo dos anos que compartilharam seus milagres especiais conosco. É tão inspirador conhecer e saber que milagres estão sempre acontecendo e vindo. Se você teve um milagre, nós adoraríamos ouvir de você.
O que vem a seguir é uma mudança ligeira do nosso programa regular, pois nós começamos a mudar para uma pequena meditação, seguida por uma mensagem de Cryon, que então levará diretamente para o Círculo dos 12. E nós convidamos você para fechar seus olhos. E o motivo pelo qual nós fazemos esse pedido é para que você possa se libertar de quaisquer distrações, mas talvez continuar. E você pode olhar para dentro, onde aquela paz eterna do Criador reside dentro de você. Onde aquela conexão de amor entre você e o Criador reside dentro de você. Há uma mensagem que virá de Cryon, que conhece e ama você. Talvez seja por isso que você está aqui, neste momento agora, para que você possa receber um abraço do Espírito, um banho de amor, um olá. Nós convidamos Cryon para se apresentar. Estamos prontos. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu já disse isso muitas vezes, eu sei quem está assistindo e quem está aqui. Podemos dizer que eu sou um amante de todas as almas. A canalização de Cryon não vem de uma consciência que já foi humana. Como eu disse, meu parceiro, há tantos anos atrás, o que você sente e o que você vê, o que você sente e o que você vê aqui, meus queridos, é realmente angelical. Esta é a persona. É a compaixão do Espírito que você sente através de um ser humano que realmente experimentou quem eu sou e deseja dar a você essa experiência de qualquer maneira que for possível, para que você possa sentir a verdade de ser amado pelo Espírito. Os professores que vocês ouviram nesse programa em particular, todos eles deram a vocês um verdadeiro denominador comum da verdade. Vocês são muito maiores do que pensam. Vocês têm acesso a coisas que foram vistas como metafísicas. No entanto, muitas daquelas coisas, elas também são da corrente principal, se você realmente pensar a este respeito. O que os sistemas espirituais, vindo desde os antigos até agora, disseram a vocês? E eles disseram, há mais do que vocês pensam. Há ajudantes, há anjos. Há vários tipos de espiritualidade que está quase espreitando, por assim dizer. Isso quer dizer, ao seu redor, junto com você, esperando para você tomar uma decisão. Se você não sabia disso antes, é o amor do Espírito por você que dá a você o livre-arbítrio neste planeta, quando você chega para fazer qualquer coisa que você desejar. Não há tem que. Independente do que você recebe de quaisquer doutrinas do planeta, você chega novo, magnífico e pronto para ir e puro. A ideia de que você nasce sujo veio diretamente das ideias dos homens para você. Você acha que o Espírito enviaria você sujo? O amor de Deus é parte da sua construção, o código dentro do seu DNA. Fala de Deus eterno dentro de cada célula. Isso é quem você é. E você vem pronto para descobri-lo. E se eu estiver certo? E se eu estiver certo
no fato de que ao seu redor, como um ser humano comum, há vários tipos de atividades. Vida espiritual, por assim dizer. E não está cheia daquele julgamento, talvez, que foi dito a você. Está cheio daqueles que têm estado com você desde que você nasceu, que estão esperando para você, talvez, fazer algumas perguntas, como, há mais coisas na vida? Para fazer as perguntas que realmente você está aqui para elas. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o ponto? O ponto é este. Você é uma magnífica criatura com livre-arbítrio. E se houver um teste no planeta, não é um teste de você. É um teste, se você puder, encontrar aquilo que é o resto da história. Por que você está aqui? Para talvez despertar para uma verdade maior, uma outra dimensionalidade. E você começa a perceber, eu posso controlar meu corpo. Não apenas eu posso controlar meu corpo, eu tenho ajuda. Não apenas eu tenho ajuda com aquilo que é a cura e a doença e todas essas coisas, eu poderia viver mais tempo. Não apenas isto. Você poderia dizer, eu posso irradiar e brilhar uma luz metafórica no meu futuro, onde outros estão cegos, caminhando por aí, esbarrando nas paredes, caindo em armadilhas. Eu posso ter um senso intuitivo de para onde ir, onde não haverá armadilhas ou buracos. E não é porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, é porque eu despertei para aquela luz. E este é o propósito de você estar aqui, para despertar para a fonte criativa que fez você. E a primeira coisa que você percebe, eu não estou só. Eu nunca estou só. Você se lembra daqueles tempos, talvez, quando você estava desesperado ou chorando? Você acha que ninguém viu você? Estávamos todos lá. Estávamos todos lá segurando sua mão. Ou tentando alcançá-la se você desse a nós. Essa é a verdade maior. Não é uma doutrina. Não há um tem que. Não há degraus para subir. Não há coisas para você dizer, bem, você precisa fazer isso e você recebe aquilo. Ah, cuidado com isso, senão você vai ser julgado por aquilo. É amor puro. É aquilo que você daria aos seus filhos. Novos, saindo do útero. Quando você olha para aquela criança e você diz para ele ou ela, eu te amo, não importa o que aconteça. O que quer que você faça, eu te amo. Isso é o que o Espírito vê em sua alma. Aquela sua alma que é preciosa além de qualquer crença, bela, espetacular. Há esplendor aqui. Quando nós olhamos para aquilo que é a alma de cada simples ser humano. Não se engane. Haverá aqueles que em breve se encontrarão com aqueles que vêm das estrelas, de alguma maneira. É inevitável que a família virá ver vocês. Uma família que tem observado vocês por muito tempo. O contato é inevitável, porque o planeta está começando a despertar e ser menos perigoso, e vocês darão as boas-vindas àqueles que vêm das estrelas. Eles são seus vizinhos. Você poderia se perguntar, bem, eles estão tão distantes, como eles chegam aqui? E a resposta é sim. Vocês não sabem o que vocês não sabem ainda, a respeito daquilo que é a física da consciência, e o que ela pode realizar, e para onde ela pode ir. Sim, quando vocês começarem a colocar a espiritualidade junta com a biologia, com o ser multidimensional, com aquilo que é a física, que é o que vocês chamam de quântica, vocês têm uma sopa de manifestação. E até agora, vocês mantiveram isso separado. E vocês vão para a escola, e há um prédio da física, e há o prédio dos estudos religiosos, e o prédio da biologia. E todos acham que tem um protocolo separado, sem perceber que quando eles reúnem essas coisas, há magia. Vocês vieram daqueles que vieram das estrelas, meus queridos, nós já dissemos isso antes. O seu DNA é precioso, a partir de uma raça ascensa. Eles virão também algum dia.
Mas é belo, repleto de amor e compaixão e ligado diretamente à fonte criativa. Essa tem sido minha mensagem por 37 anos. Algo que nós chamamos de o Círculo dos 12. O Círculo dos 12 não são 12 indivíduos, ou 12 entidades, ou 12 mestres. É um aceno, pode-se dizer, à estrutura do universo, que é 12, a base 12. Toda a física do universo, que é tão especial e que vocês ainda não descobriram, é base 12. A sua matemática de base 10 não te leva até lá. A matemática correta mostrará para vocês, ela encaixa-se no lugar, a fórmula conta uma história. Eles não dirão na base 10. Isso é quantos dedos das mãos dos pés vocês têm. A base 12 é um sistema sagrado. E é tudo que está no universo. É até mesmo parte do construto da vibração de consciência que vocês têm, que pode ser medida. O ciclo dos 12 é um aceno para aquilo, por assim dizer, um reconhecimento de algo que vocês não sabem ainda, mas que é precioso. Mais do que isso, a base 12 revelará a multidimensionalidade, deixará vocês vê-la. Agora mesmo, vocês não podem, então, ver em seus microscópios qualquer coisa que não seja tridimensional. E se vocês pudessem ver em duas dimensionalidades? E se houvesse coisas que são quânticas, que vocês estão perdendo porque vocês não podem vê-las? Pergunte a um biólogo quântico por que eles acreditam que o corpo humano tem atributos de multidimensionalidade. Eles darão a vocês as regras e eles dirão: esse é o motivo, precisa ser assim. E é. Vocês serão capazes de vê-lo algum dia. Dica: quando vocês puderem ver os aspectos multidimensionais do corpo humano na estrutura celular, vocês compreenderão e serão capazes de parar as doenças, impedir as doenças de se associarem a vocês. A doença é uma baixa vibração na qual vocês estão. Na verdade, há maneiras de impedir as doenças, quando vocês compreenderem mais a respeito da biologia quântica do ser humano. O ciclo dos 12 é algo que eu quero que vocês venham comigo agora mesmo e desfrutem. Aproxime-se um pouco mais. Aqui está um momento que há mais de 6 anos atrás, meu parceiro recebeu a informação de que vocês poderiam realmente visitar a sua alma. Vocês vêm para um lugar em uma elevação de consciência para velhas almas e trabalhadores da luz irem além de simplesmente meditar ou visualizar e literalmente atravessar o véu e visitar aquilo que é a coisa mais preciosa que um ser humano poderia ter, sua alma. Quando a oportunidade veio naquela época para esse programa, o programa que isso representa, esse programa das quartas à noite, cada um deles teve um ciclo dos 12. Um convite para encontrar aquela realidade onde você pode literalmente atravessar uma ponte comigo, através do véu, e visitar sua alma. Alguns disseram, isto é impossível. Alguns até mesmo disseram, isso é uma blasfêmia. Isso não pode ser feito. Nenhum ser humano pode ir para sua alma. Se vocês compreenderam, meus queridos, a preciosidade do relacionamento do ser humano e da alma do ser humano, você percebe que eles estão dentro um do outro. Como os dois tetraedros que estão dentro um do outro, criando uma forma totalmente nova, chamada o Merkabah. É como isso. A sua alma está dentro da consciência do ser humano. E vocês são parceiros. Vocês acham que a alma está em algum outro lugar, lá no céu? Ela tem estado com você, está em cada célula. A sua alma é algo muito diferente do que foi ensinado a vocês.
A sua alma é eterna, meus queridos. Sempre foi, sempre será. É um produto do Criador. Isso é quem você é. E é por isso que nós dissemos para vocês, vocês têm um Criador em seu interior. Pergunte aos antigos. Eles dirão a vocês coisas muito similares a respeito de quem vocês poderiam ser e o que poderia estar dentro de vocês, que ressoa com sacralidade. E conforme o ser humano, então, cria uma estrutura mental e permite a pineal entrar com uma nova informação, há a possibilidade de um despertar e vocês literalmente se encaixam em talvez um diferente escalão ou uma dimensionalidade de pensamento. E você diz, ah, meu Deus, uau, isso realmente é verdade? É mais ou menos assim. Uma luz vem. A primeira coisa que você poderia fazer é chorar. Porque é tão belo. E é você. É tão belo. E é você. Nós fazemos uma viagem nesta ponte que vocês constroem em sua mente. Como se parece a ponte que irá do conhecido para o desconhecido? Como se parece uma ponte que você vai metaforicamente visualizar que você caminha nesta ponte desde aqui atravessando um véu para a sua alma. E o que você realmente está fazendo é tocar a sua alma em seu interior, pois ela já está lá. Mas você precisa visualizá-lo desta forma para sair das 3 dimensões. E é isso que nós temos feito por 6 anos. Eu quero mostrar algo a vocês no Círculo dos 12 de hoje. Um pouco diferente, mas todos eles são. Vamos lá, pegue minha mão e vamos atravessar a ponte. Atravessar essa ponte juntos, meus queridos, é belo. Assim como muitos de vocês querem caminhar comigo agora, com a intenção. Há muitos simplesmente felizes em olhar, comer um sanduíche ao mesmo tempo. Uau, o que o cara estranho está fazendo hoje? Eu sei quem está aí. Você é amado por isso. Curiosidade. Você é amado por isso. Em algum nível, algum dia, em algum momento, você se lembrará disso. Espero que não seja quando você estiver com problemas. Talvez quando você estiver sentado só dizendo, isso poderia ser real. Ou talvez você estará no fim de uma corda, por assim dizer, dizendo, eu preciso de ajuda. Pegue minha mão. Chegará um momento quando você questionará tudo o que foi ensinado a você e se perguntará se há algo muito maior, algo mais belo, algo que honra a sua presença, algo que honra você e conhece a sua magnificência e diz que você é capaz de fazer qualquer coisa e é por isso que você veio. Você está atravessando essa ponte comigo com a intenção, torne isso real, não apenas uma visualização, não uma metáfora. Torne isso real. Você pode fazer isso. Com a sua consciência comigo agora mesmo, nós passamos o véu. Nós passamos por um tipo de bruma que está entre esse que é o mundo conhecido, esse mundo humano, e aquilo que é o mundo da entidade da alma, que é você, a coisa mais bela. Você está indo para casa por um momento para visitá-la. Todos vocês vêm daquilo que é a sua alma. Aquela bela, bela coisa. E não é um lugar, e é aqui que fica um pouco complexo. Uma multidimensionalidade que não tem nenhuma área ou lugar, mas que é. Ela existe nas asas da luz de todos os universos colocados juntos. Este é você, sua alma. E quando você vai lá, você ouve a música sagrada das eras, de todos os planetas. É um lugar que não é um lugar, mas que é a sua casa e sente-se bem aqui, pois é seguro e é belo. E você reconhece
seus próprios móveis. E o que eu quero dizer com isto é que tudo o que você está vendo em sua própria alma, você tem tido desde sempre. E é você. Você o desenhou, você o construiu, poderíamos dizer porque é você. Nós transformamos isso em um lugar. Em tudo que nós já fizemos no ciclo dos 12, nós o tornamos em um lugar, de forma que você possa visualizá-lo. Digamos que isto é um prédio, digamos que é um templo. Você pode visualizar isso, digamos que é um templo com muitas salas. Você pode visualizar aquilo. É um belo templo do seu próprio desenho, que você mesmo construiu. E a sensação é realmente muito boa, pois é a sua casa. É um templo porque é uma alma que vem do Criador, com seu nome nela. Um nome que os anjos cantam em luz. Não é o nome que você tem aí, como humano. Você está visitando você. Neste ciclo dos 12, nós fomos para tantas salas. Lembra-se quando nós fomos para uma sala que é dos registros acásticos e você pode ver todas as suas vidas passadas? Você pode conhecer algumas delas. Se lembra do momento, do tempo, quando nós chegamos em salas que eram auditórios, que mostraram a você, literalmente, filmes de talvez certas coisas que estão por vir, onde você esteve, ou o quão grande tem sido a sua vida? O Espírito não vê você como um ser humano, o Espírito vê você como uma alma e muitas, muitas vidas. Uma única vida, você poderia dizer, mesmo que você tenha vivido milhares. Este é o Criador que ama você. Eu sei disso. Como eu posso dizer a você o quão profundo isto é? Hoje, vamos para uma sala especial, neste ciclo dos 12. Há algo acontecendo neste planeta e nós temos dito isso a vocês. Uma energia que nunca esteve aqui, nunca. Não é apenas uma nova energia. Isso está se tornando já um clichê. É uma energia que nunca esteve aqui, que vocês não esperavam e que está mudando muito já. Aqueles que não são trabalhadores da luz, sentem-na. Aqueles que não são velhas almas, estão temendo-a. Eles não sabem o que é essa mudança, essa transformação. Tudo que vocês veem, talvez, nas questões das guerras e tudo aquilo, essas coisas estão chegando a um encerramento, a uma solução vindo. Para coisas que não têm sido resolvidas por centenas de anos. Você percebeu algumas dessas coisas? O que você pensa que é conflito, talvez, na verdade, sejam soluções, finalmente. Para coisas que nunca foram resolvidas, solucionadas, e que de alguma forma precisam ser para a humanidade perceber ou prosseguir sem se destruir. Esta sempre foi a mensagem de Cryon. Vocês não estão indo em direção à Terceira Guerra Mundial. Em vez disso, vocês estão indo em direção à solução de problemas, reunindo-se com soluções. Lentamente, vocês então perceberão quem vocês foram e chegarão naquilo que nós chamaremos de um status de ascensão. E vocês o farão no seu próprio ritmo. Mas ao longo do caminho, conforme vocês chegam lá, chegará um tempo quando vocês também se encontrarão com sua família galáctica. Nós já dissemos isto. E estas coisas estão mais próximas do que vocês imaginam. Venha para esta sala comigo. Atravesse uma porta. Uma porta que tem seu nome acima dela e que você não pode ler. Este lugar é magnífico, meus queridos, assim como vocês. Esta é sua casa. Se você quiser ouvir a música, seria o que quer que seja que acalma o seu coração, sua alma, te faz chorar. A música passa através do véu, meus queridos. Há 2 ou 3 coisas que passam diretamente através do véu quando vocês vêm para este planeta, e uma é a música. Outra é a alegria do sorriso. Há tantas dessas coisas que vocês chamam de divinas, e elas são. E é por isso que elas estão sobre vocês, mesmo quando vocês estão nos seus momentos mais obscuros, para acalmar sua alma. Eu quero que você venha para esta sala comigo, e esta é uma sala mais escura, mas alguns incensos que você está sentindo o aroma. Agora, alguns trabalhadores da luz não querem nenhum incenso porque eles, digamos, são muito sensíveis. E vocês não gostam disso, mas isso é diferente. Este é o incenso da sua alma. Isso é algo que agrada você. E você poderia sentir o cheiro sagrado aqui.
Toda vez que os antigos fazem cerimônia, há certos aromas que eles colocam lá. Eles são identificados de forma tão forte que quando vocês sentem aquele cheiro novamente, vocês pensam em cerimônia. É hora de pensar de coisas muito mais grandiosas. É hora de pensar sobre sacralidade. De fato, ao círculo diante de você, você pode ver muitos sentados nesse círculo. Há uma cerimônia aqui. E é isso que nós estamos fazendo, apenas por um momento ou dois, antes de encerrarmos. O que é que há em sua alma que você sabe que está lá, que você realmente gostaria de visitar? Para aqueles que são membros do Círculo dos 12 e têm sido por muitos anos, você diria, eu sei o que é. Toda vez que você nos leva para um lugar em particular. Aquele é um lugar para onde queremos ir o tempo todo. De certa forma, estamos indo lá, e agora mostrarei a vocês e quem está lá. Eu quero que você sente-se num círculo. Eu quero que você sente-se no lugar mais confortável que você puder e compreenda que este corpo que você tem nesta jornada não é o corpo que você tem quando você está na Terra. Você pode sentar-se de forma confortável, você pode cruzar as pernas, pode fazer o que você quiser e estar pronto para uma cerimônia. Sente-se comigo. O círculo é imenso. De alguma forma, você pode realmente sentir que há um toque pessoal aqui, mais pessoal do que você pensa. Cada um de vocês está em sua própria alma agora mesmo. Como todos vocês podem estar separados em uma alma que é sua? E a resposta é sim. Não limitem-se a si mesmos. Vocês não estão mais em 3 dimensões. Vocês podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E também aqueles com quem você está se sentando. Sente-se. Eu quero que você veja os guias em cada lado seu, sentados ao seu lado. Eu quero que você veja o reino angelical, que conhece o seu nome, sentados próximos a você e com você, ao redor do círculo. Eu quero que você se dê conta de que há um conselho aqui. E o conselho é você e uma família especial. Eu quero que você perceba que a cerimônia está aqui por um motivo, e isto é devido aos ritos de passagem de você como uma alma indo para esta nova energia do planeta, onde a família galáctica verá vocês algum dia em breve. Isto é novo. Este é o início de uma energia totalmente nova para este planeta. Independentemente daquilo que você vê ao seu redor, que você pensa ser pobre e horrível, estas são coisas que estão encerrando, meus queridos. Você não verá isso por muito tempo mais. Haverá um reconhecimento daqueles que estão no planeta, daquilo que eles querem e daquilo que eles não querem. Isso será guiado principalmente pelas mães. Isso está vindo. Vocês verão. Sente-se. Essa fragrância está lá, alguma música está aqui. A música da alma, aquilo que acalma você. Isto é uma iniciação. À sua frente, você pode vê-los em uma luz tênue. Eu quero que você compreenda que há um tipo de bruma nesta sala. E ao redor daquele círculo, você pode ver de uma maneira tênue que há outros, muitos outros. E isso é o que os membros querem ver novamente, porque conforme a bruma começa a se limpar, você percebe que é família. Você está olhando para algo muito precioso e um lembrete de uma realidade. Você está vendo nesse círculo aqueles que você amou e perdeu. E eles estão sorrindo para você, eles não podem falar. Não é o papel deles desta vez. Houve momentos quando eles falaram com vocês e pediram perdão e todas as coisas que vocês fazem, quando vocês estão em sua alma, se reunindo. Mas eles estão sorrindo. Todos aqueles que você amou e perdeu estão aqui, neste círculo. Esse é um momento precioso, onde todas as coisas tridimensionais são apagadas. O luto se foi, todas as coisas, a tristeza se foi, não há ansiedade aqui. Você está olhando para uma realidade, para aqueles
E aqueles que você amou e perdeu ainda estão aqui. Pedaços e partes deles são pedaços e partes de você. Você tem a linhagem sanguínea deles, muitas vezes. Até mesmo amigos. Você tem pedaços e partes de consciências que se sobrepõem e têm ressonância. E em coerência juntos, vocês estão neste círculo. É um rito de passagem para você, para esta nova energia. E todos os parentes que você amou e perdeu, todos os amigos que você amou e perdeu estão aqui neste círculo, como se para dizer: nós estamos com vocês para sempre. Obrigado por estarem vivos, por passarem por esta mudança. Vocês nunca estão sós. E não são apenas os seus anjos, e não apenas aqueles que são seus guias, mas são pedaços e partes de toda a humanidade que você amou. É um mundo diferente que está vindo, meus queridos. É uma nova forma, eu diria para você, seja bem-vindo à Terra. Uma Terra que vocês realmente apenas pensaram que poderia existir. E vocês estão no meio da criação dela. Fique. Fique por apenas mais alguns instantes. E desfrute deste incenso, da música, do amor e da comunicação. E saiba que você é profundamente amado. Fique por um tempo. E assim é.